Alô, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem? Você está se cuidando, né? Cuide de si. Quanto mais você cuidar de si e eu cuidar de mim, mais Deus vai ter facilidade de cuidar de nós. Nós queremos fazer hoje 3 arrazoandos sobre a lição número 4 da nossa revista editora Betel. O título da lição é Crise também é oportunidade de recomeço. Vamos aos nossos arrazoandos. Nosso primeiro arrazoando, eu quero falar sobre crise como oportunidade de recomeço na perspectiva de Noemi e na perspectiva de Ruth. Primeiro, sobre essa palavra recomeço usada pelo nosso comentarista e que hoje, na verdade, ela poderia ser substituída por adequação, por ajuste. A palavra que está mais em moda hoje não é adequação, ajuste, recomeço, é reinventar-se. Nas crises, nós precisamos nos adequar, nos ajustar, nós precisamos nos reinventar. Eu não gosto muito deste verbo, reinventar. Primeiro porque eu nunca me inventei. Para eu me reinventar, eu teria me inventado antes. Eu nunca me inventei. Segundo, por exemplo, a pessoa antes no seu comércio não vendia por meio de delivery, agora ela está vendendo. Ela reinventou o delivery? Não, isso já existe, já existia. Ela só não usava porque não precisava ou porque não queria. Agora, diante da crise, qual é a outra forma? Existe outra forma? Se não existe, eu não estou reinventando nada, eu estou me adequando, eu estou me adaptando, eu estou me ajustando ao que está acontecendo hoje. Então, na lição, eu quero usar o recomeço neste sentido, ajuste, adequação diante da nova realidade. Na perspectiva de Ruth, há 5 crises. A primeira, crise espiritual. A história de Ruth e Noemi se dá na época dos juízes de Israel. E aquela época foi a pior época de relacionamento do povo com Deus. E aí Deus precisava levantar juízes para liderar o povo. Enquanto o juiz estava vivo e liderando o povo seguia a Deus. O juiz morria, o povo se desviava, o povo quebrava a sua aliança com Deus e aí fazia cada um o que dava na telha. E aí Deus constituía outro juiz. E foi assim por muitos anos. Na época da história de Noemi e de Ruth, foi na época dos juízes. Então já havia uma crise espiritual. A segunda crise, uma crise alimentar. Foi uma época de fome na terra. Não em toda a terra, mas em Belém, onde moravam Noemi, Elimeleque, Quilion e Malom, ela e sua família. Face àquela crise, Noemi e Elimeleque decidiram sair de Belém. Sabiam que em Moabe havia alimentos. Então, eles decidiram ir. Foi Deus que os mandou para Moabe? Não. Eles decidiram. Havia uma crise aqui. Opa, ali não tem. Então, vamos para lá.
A crise alimentar em Belém fez com que eles se mudassem para Moabe. A terceira crise, na perspectiva de Noemi, foi a falta de ela entender que existem perdas reparáveis e irreparáveis. A perda reparável foi perder seus amigos, sair de perto da sua parentela, sair da sua terra, sair da sua casa, deixar tudo ali e irem para Moabe. Existem perdas reparáveis e irreparáveis. Agora, a quarta crise, na perspectiva de Noemi, foi a falta de percepção, a falta de entender que existem perdas também irreparáveis, que foi quando ela perdeu Elimeleque, o esposo, depois perdeu Quilion e Malom, os seus filhos. Essas perdas juntas, as reparáveis e as irreparáveis, fizeram com que Noemi entrasse em uma crise muito grande. E diga-me, quando perdemos coisas reparáveis, carro, casa, bens, a gente já sofre. E quando perdemos seres humanos, bens irreparáveis, quando perdemos, não foi o caso de Noemi, mas quando perdemos a reputação, quando perdemos o prestígio, é difícil reparar, mas ainda dá para reparar. Agora, quando perdemos pessoas, são bens irreparáveis. E Noemi sofreu muito, perdendo seu marido e seus filhos. A quinta crise que Noemi sofreu, ou na perspectiva de Noemi, foi talvez a pior de todas. A falta de perspectiva quanto ao futuro. Problema na terra dela, ela foi para Moabe. Problema em Moabe, para onde ir? Aí ela ouviu que na terra dela havia pão. Então eu vou voltar. E ela voltou arrasada para sua terra. Se não fosse a companhia de Ruth, nem sabemos como ela entraria em Belém. Crises, crises e crises. Mas em todas estas crises, Noemi procurou se ajustar, se adequar, aproveitando oportunidades. Por exemplo, quando viu que não havia pão em sua terra, e ela teve a oportunidade de ir a Moabe, ela foi lá para Moabe. Uma porta se abriu, um vento soprou em direção a Moabe. Porque a palavra oportunidade não vem disso, do latim portus, que dali vem porta, e de onde saiu também a palavra porto. E oportunidade é a junção de um prefixo grego e da palavra portus, que quer dizer assoprar a favor de entrar na cidade ou a favor de sair da cidade, por meio dos portos. Por isso os barcos à vela. Então, quando o vento está favorável, a oportunidade apareceu. E aí eu aproveito a oportunidade. Noemi aproveitou oportunidades. Resolveu o problema da fome por um instante. Mas na sequência veio o problema da perda de seu marido e de seus filhos. São problemas, dificuldades, crises. E aí ela, em todas essas situações, ela decidia, ela aproveitava a oportunidade. Decidimos muitas coisas na vida.
mas precisamos tomar decisões certas na vida. Por exemplo, crise espiritual, mas eu sirvo a Deus. Eu não abro mão da minha fé. Está tendo fome aqui e tem alimento ali? E eu posso ir para lá para não morrer de fome aqui? Eu vou para lá. Perdi tudo lá. Então, estou sabendo que agora aqui tá melhor, eu volto. Eu vou me adequando, eu vou me ajustando, eu vou decidindo da melhor maneira possível para resolver os meus problemas. Eu não vou cair em prostração, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou deixar de crer que há um Deus que cuida de mim. Porque no livro de Ruth, em momento algum, aparece a palavra Deus. Mas em toda a história de Ruth e de Noemi, há uma mão potente, há um ser guiando tudo, há alguém no comando. E quem é que está no comando de tudo? Deus. Na perspectiva de Ruth, duas crises. Duas crises que estão também na perspectiva de Noemi. A perda de bens reparáveis e irreparáveis. Quais foram os bens reparáveis que Ruth perdeu? Quando ela decidiu seguir com Noemi, ela perdeu a sua casa, a sua parentela, seus amigos, alguma coisinha que ela tinha lá, algum bem móvel ou imóvel, ela perdeu. E qual foi o bem irreparável que Ruth perdeu? O seu esposo, Malom, perdeu seu esposo. E qual foi a segunda crise que eu quero aqui mencionar na perspectiva de Ruth? A falta de perspectiva quanto ao futuro. Ela iria agora para uma terra diferente, uma terra nova, um povo novo, situação toda nova, uma realidade nova, viúva, ela e sua sogra. Que perspectiva tinham aquelas duas mulheres? Esta falta de perspectiva, tanto de Noemi quanto de Ruth, cria sempre e sempre criou ansiedade, angústia, desespero. E isso provoca muito sofrimento. Na atual situação em que estamos, há muita gente sem perspectiva. Alguns desde o princípio, outros ao longo desses meses, 4 meses, 5 meses, e parece que a coisa não se resolve, parece que não tem solução, e as nossas forças vão sendo minadas, a nossa fé vai sendo combatida, e nós vamos nos desanimando. Falta de perspectiva. Adequar-nos é preciso. Arrumarmos um jeito de nos ajustarmos à nova situação é necessário. Não ficar lá. Ah, meu marido morreu, vou morrer também. Meu filho morreu, vou morrer. Minha nora me abandonou, órfã me abandonou, vou morrer também. O outro filho morreu, vou morrer também. O que vai ser de mim? Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer. Vai morrer. Vai morrer. A pandemia está aí, vou morrer. Vai morrer. Vamos nos adequar, nos ajustar à nova situação. Você tem que usar máscara? Use máscara. Você tem que sair pouco? Saia pouco. Se não pode se reunir com quem você gostaria de se reunir, não se reúna. Por um tempo.
Há uma mão poderosa comandando toda a história. O cenário todo está sob domínio dele. E a pior crise de Noemi e a pior crise de Ruth foi uma só: falta de perspectiva quanto ao futuro. E nós resolvemos isso, sabe como? Fazendo o que elas fizeram. Fé em Deus. Aproveite as oportunidades que aparecem. Ajuste-se, adeque-se à situação atual. Com fé em Deus, tudo se resolve. E aquela falta de perspectiva vai passar a ser algo com muita perspectiva. Porque você sabe o fim que Deus deu a Noemi e a Ruth. Um fim de sucesso. Duas mulheres, duas heroínas, dois exemplos para que eu e você possamos seguir, para nos adequarmos, nos ajustarmos e buscarmos sempre em Deus soluções para os nossos problemas. Nosso segundo arrazoando é sobre uma verdade absoluta, bíblica. Não importa o começo, importa o fim. Você sabe que Ruth era moabita? E você sabe também que Moabe foi o filho de Ló com sua filha primogênita. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, e porque a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal, as filhas de Ló falaram: mas e agora a descendência de nosso pai não existirá mais? Nossa mãe não existe? De onde virão os filhos para nosso pai? E aí elas resolveram encher a cara de Ló de vinho e coabitaram com ele. A primogênita teve um filho chamado Moabe. A outra teve um filho chamado Amon. Então Ruth, o começo dela é um começo muito ruim, incestuoso. Agora, qual perspectiva teria Ruth se ela ficasse presa ao seu começo? Não importa o começo. O passado já foi escrito. Eu não tenho como voltar lá e apagar o passado. Agora, no presente, eu posso escrever o meu futuro. Foi o que Ruth fez. Ela abriu mão dos seus deuses, de suas crenças, de sua cultura, de seu povo, que era um povo pagão, e se converteu ao único Deus verdadeiro. E isso mudou totalmente a sua história. Apagou o passado dela? Não. Uma gentia, uma filha de um povo pagão. Mas eu creio em Deus. Eu o recebi como meu Senhor. Agora, o Deus de Noemi é o meu Deus. O povo de Noemi é o meu povo. E eu não abro mão desta grande conquista. O seu passado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o meu passado jamais será apagado. Minhas origens, o que eu fiz, jamais. Agora, no presente, eu posso tomar decisões que vão mudar totalmente o meu futuro. Não interessa o passado. Interessa o que eu faço hoje para escrever o meu futuro. Decisões certas. Ruth decidiu acompanhar Noemi. Duas viúvas, sem perspectiva.
mas 2 viúvas que acreditavam em Jeová, em Deus. 2 viúvas que buscavam em Deus as soluções para os seus problemas. E por causa da decisão de Ruth de servir a Deus, de servir ao Senhor e de acompanhar Noemi, quão subida honra ela teve, hein? Olha aqui, ela vai se casar com Boaz, vai ter um filho, o nome do filho é Obed. Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé vai ser o pai de Davi, e Davi é do rei Davi, que virá o rei dos reis. Há nomes de 3 mulheres apenas na genealogia de Cristo: Raabe, Ruth e Batseba. 3 mulheres com histórias recrimináveis. Raabe era uma prostituta. Ruth era uma moabita, uma pagã. E Batseba, Davi tomou-a de Urias. Mais uma vez a prova que não importa o começo, importa o fim. Nossas decisões hoje vão nos garantir um futuro muito melhor do que o nosso passado. E para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, o futuro, eita, mas vai ser muito melhor. É um futuro de glória, um futuro com Deus, para sempre. Não interessa de onde veio, não interessa o que fez, não interessa por onde passou, interessa que Cristo redime e nos dá o direito de vida eterna com Deus. Não fique preso ao seu passado. Hoje, no presente, escreva o seu futuro, tomando decisões certas. E a decisão mais certa é servir a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, seguir os passos de Cristo. E aí, o futuro está garantido. O nosso terceiro arrazoando é sobre a beleza e a riqueza que há em alguns nomes que estão no livro de Ruth. Por exemplo, o nome Belém, a cidade onde moravam Noemi, seu esposo e seus filhos. Belém quer dizer casa do pão. Isso quer dizer que faltou pão na casa do pão. E sempre que falta pão na casa do pão, causa muito transtorno para aqueles que precisam de pão. Não foi uma crise alimentar, fome na terra? Então faltou pão na casa do pão. Mais tarde, Noemi soube que voltou a ter pão na casa do pão. E aí ela voltou para a casa do pão. A casa do pão, simbolicamente, podemos dizer hoje que é a igreja. E lá na igreja não pode faltar pão. Palavra. Hinos que comuniquem a palavra. Letras que estejam baseadas na palavra. Porque se Belém é a casa do pão, aí você vai entender porque que Jesus veio de Belém, nasceu em Belém. Então nasceu da casa do pão, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, o pão de Deus para mim e para você. Não pode faltar pão na casa do pão. Faltando pão na casa do pão, haverá muito transtorno.
para todos que precisam de pão. O segundo nome aqui é o nome Elimeleque. Ele é o meu rei. Elimeleque teve uma participação muito pequena aqui no livro de Ruth. Só sabemos o nome dele, sabemos que ele combinou com sua esposa Noemi para irem a Moabe e lá ficar. E daqui a pouco ele morre. Bom, mas o que Elimeleque tem a nos comunicar? O nome dele. E pelo nome dele, podemos imaginar quem foi ele. Elimeleque quer dizer que Deus é o meu rei. Ele é o meu rei. Elimeleque era um homem de fé. Um homem que tinha a Deus como seu rei. E se Deus era o seu rei, ele era simplesmente súdito do rei, a quem ele reverenciava, adorava e prestava culto. Eu quero ser como Elimeleque. Ele é o meu rei. Ele controla tudo. É ele quem manda em tudo. E é a ele que eu entrego a minha vida. Elimeleque. Ele é o meu rei. É o seu rei. É o nosso rei. E Jesus é o rei dos reis. Ele é o nosso rei. A ele nós reverenciamos. E aos pés dele nós nos ajoelhamos hoje. E quem não fizer isso hoje, vai fazer depois, ainda que obrigado. Então, aceitemos a ele como nosso rei hoje, para que não tenhamos que aceitá-lo como nosso rei depois. Só que hoje nós o aceitamos como nosso rei e somos salvos. Depois, a pessoa vai ter que reconhecê-lo como seu rei, mas já não haverá mais salvação. Todo joelho há de se dobrar diante dele, e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, o Rei, Elimeleque. Ele é o meu rei. O nome Noemi, doçura. Só que, quando ela saiu de Belém, não era doçura. Foi lá para Moabe, doçura. Perdeu o marido, começou a amargura. Perdeu o primeiro filho, aumentou a amargura. Perdeu o segundo filho, a amargura ficou muito grande. Uma das noras a abandona, aumentou também a amargura. De modo que quando ela volta, ela não quer mais ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada de Mara. As crises fazem assim com a gente. Elas nos tiram da doçura e nos levam para a amargura. Mara quer dizer amarga. Noemi se tornou uma mulher amarga. Só que você sabe o fim da história, né? Ela era doçura, virou amargura e depois doçura. Aí de novo, o que importa é o fim, não é o início. No fim foi doçura. Assim vai acontecer comigo e contigo. Nesta vida, temos momentos de doçura, Noemi, e momentos de amargura, Mara. Mas ao final de tudo, vai ser só doçura, Noemi, com Cristo para sempre na glória. As crises, às vezes, acabam com a nossa doçura. A amargura vem. E nós precisamos saber que as tragédias fazem parte da vida. Mas não é só amargura. É doçura e amargura. Agora, é muito mais doçura do que amargura. Porque por maior que seja
a amargura aqui. Digamos que a vida toda, o que é impossível, mas digamos, 70, 80 anos de amargura. No final, é doçura sem fim. Que as amarguras das crises não nos façam perder a doçura pela vida. E que jamais pensemos que Deus se esqueceu de nós no momento de amargura. Não. Ele se lembra de nós sempre, pois a doçura está a caminho, está chegando. Malon e Quilion, fraqueza e enfermidade. E com a beleza disso aqui, é que eles, com fraqueza física, e morreram cedo, mas eles, principalmente Malon, Quilion não sabemos muito, mas Malon teve uma influência muito grande na conversão de Ruth. Sem dúvida, Ruth viu nele um homem de Deus. Viveu pouco e não teve tanta participação direta, mas indireta ele teve na história de Ruth, sim. E ele, sem dúvida, contribuiu para que Ruth se convertesse. E ele contribuiu também para que Ruth tivesse o fim que teve. Sobre Malon e Quilion, eu quero refletir sobre o seguinte. Ainda que a nossa trajetória seja curta na Terra, mas que seja uma trajetória que tenha sentido, que tenha significado, que tenha tido alguma valia para alguém. Malon viveu pouco, não constituiu família, mas ele teve uma expressão muito grande na vida de Ruth. E Ruth só veio a ser Ruth por causa de Malon. Que a minha trajetória nesta vida e a sua também, curta ou longa, não importa, tenha significado, sentido. Porque triste é quando alguém parte desta vida e alguém fala, inútil, não serviu para nada. Misericórdia. Sejamos úteis a alguém, ao máximo de pessoas possível. Mas sejamos úteis, instrumentos de Deus, para abençoar alguém, para ser vida, bênção na vida de alguém. O nome Ruth é lindo. Amiga, amizade. Órfã, segundo alguns, é rebelde. Mas Ruth não. Amiga, amizade. Pessoas com quem podemos contar. Ela disse para Noemi, por onde quer que fores, eu irei. E onde pousares, eu vou pousar também. Se você comer, eu como. Se você dormir, eu durmo. Se você não comer, eu passo fome com você. Se você não dormir, eu estarei ao seu lado. A partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Nós somos uma, carne e unha. Conte comigo. Você é viúva? Eu sou viúva. Você está mais, naturalmente, próxima da morte, mas eu estou aqui com você. Você está voltando sem perspectiva para a sua terra? Eu volto com você sem perspectiva também. O certo é o seguinte, que Deus seja muito cruel comigo se eu te abandonar. Oh, mas eu preciso de Ruth. Você precisa de Ruth. Eu quero ser Ruth. Tomara que você queira ser Ruth também. Nada de traição, nada de
maledicência. Amigo, companheiro. E amigo é aquele que faz tudo que a gente quer? Não. É aquele que aceita tudo que nós fazemos? Também não. É aquele que só fica passando a mão na nossa cabecinha? É? Também não. Por isso que Jesus é o nosso maior amigo. Porque na hora de passar a mão na cabecinha ele passa. Mas na hora de pegar a orelhinha do peão ele pega também. E se só pegar a orelha do cabra não resolve, ó. Amigo. Ruth, que lindo nome. Amiga, amizade. Que eu tenha amigos, que eu tenha amigas, que você tenha amigos, que você tenha amigas. Ao longo da vida, normalmente não são muitos, não. Mas se você tem pelo menos um, valorize. E seja pelo menos um de alguém. Ruth, amiga, teve o fim que teve. Alcançou tão subida honra, porque foi amiga. Porque ser amigo tem muito a ver com Cristo, o verdadeiro amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. Ninguém é tão amigo quanto ele. Mas eu e você podemos nos espelhar nele para sermos o melhor amigo, a melhor amiga. Boaz, em Deus está a força. E Boaz aqui é um antítipo de Cristo, é uma imagem de Cristo, o remidor, aquele que dividirá comigo e contigo a sua herança, aquele que nos abrigará no seu seio, aquele que nos abrigou no seu seio. Jesus é o nosso remidor. Jesus é aquele que nos remiu e que nos reme e que nos remirá. Esta lei do levirato era muito séria, de modo que um dos filhos de Judá, depois você veja lá no livro de Gênesis, um dos filhos de Judá, chamado Onã, foi morto por Deus, porque não quis cumprir esta lei. Boaz não, livremente, espontaneamente. É claro que lá no texto dá a entender que Boaz achou Ruth, além de linda exteriormente, lindíssima interiormente. Cuidava da sogra, era amiga da sogra. Ruth acabou com essa conversa de que nora é inimiga da sogra e que sogra é inimiga da nora. Porque Ruth cuidou de Noemi. Boaz se interessou muito por ela. Depois nós temos 3 nomes aí: Obed, Jessé e Davi. E esses 3 nomes estão aí relacionados porque Ruth vai participar do plano da vinda do Messias. Você já pensou? Ela faz parte da realização do maior projeto de Deus para a humanidade, porque ela gerou Obed, Obed Jessé e Jessé Davi, o preferido, o predileto. E do predileto veio o Messias, o desejado de todas as nações. É claro que Davi, você se lembra, ainda que tendo o nome de o predileto, o amado, o preferido, foi preterido por seu pai, quando Samuel foi à casa de Jessé, ungir dentre os seus filhos um rei. De modo que, por Jessé, Davi nem seria apresentado a Samuel. Mas Deus falou, é aquele que eu quero. Então, o preferido, que foi preterido por Jessé, foi preferido por Deus.
Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que na crise nós possamos nos adequar, nos ajustar, confiantes em Deus, aproveitando as oportunidades e recomeçando, dando um novo rumo à nossa vida, aos nossos negócios, às nossas relações. Agora, por exemplo, na pandemia, quem não está valorizando um simples aperto de mão? Neste momento de pandemia, quem não está valorizando um abraço? Que saudade de um abraço! Neste momento de crise que estamos vivendo, quem não está valorizando um churrasco? Não precisa de um churrasco, não. Almoçar com um parente, com um amigo. As crises nos dão oportunidades para nos ajustarmos, nos adequarmos e valorizarmos o que antes não valorizávamos e desvalorizar o que antes valorizávamos tanto. Trabalho, conquista, dinheiro. A gente sabe que tudo isso não está valendo quase nada hoje. A crise abre portas. Precisamos ver estas portas, entrar por elas, confiando em Deus e aproveitando as oportunidades. Que assim seja comigo, que assim seja contigo. Que Deus nos guarde e nos livre. Em nome de Jesus. E até o nosso próximo Arrazoando, querendo Deus.